Fala pessoal, tudo bem? André aqui, eu sou o Tech Lead do time de integrações do Asas e hoje estou aqui com o Arthur Noronha, cofundador da DevFi. Arthur, dá um oi aí pro pessoal. Oi pessoal, muito obrigado pelo convite, André, por poder estar aqui no espaço do Asas para contribuir com esse vídeo para vocês, falar um pouquinho sobre as APIs, falar um pouquinho sobre o ambiente de desenvolvimento ali do Asas. Muito legal, muito obrigado mais uma vez. Bora, vamos lá. Arthur, pra gente começar, cara, conta um pouquinho de ti, da tua história, como é que tu caiu aí no mundo de tecnologia também. Bom, vamos lá. Eu caí no mundo de tecnologia um pouco de paraquedas, vamos chamar assim. A minha formação é na área aeronáutica, não tem muito contato, mas em uma das empresas que eu trabalhava, tive a oportunidade de liderar um projeto de construção de um sistema para empresas do ramo, né? E nesse contato eu acabei gostando bastante da área, me interessando. Tinha um círculo de amizades que também tinham vivência ali no meio, que estavam inseridos no contexto. E foi essa porta de entrada. A gente construiu o sistema na época, vi que era um mundo interessante para poder empreender. E aí eu fundei a DevFi junto com um amigo, isso já tem 2 anos e meio, estamos indo para 3 anos agora em março. E aí tudo começou. Desde então conhecemos o Asas, a gente já trabalha junto desde essa época, utilizando os sistemas, a API do Asas, né? E vem estreitando cada vez mais relações, utilizando mais ainda as possibilidades que a API oferece, né? E hoje estamos aqui. Cara, então foi literalmente de paraquedas, né? Trocou a área de aviação. Nem era a intenção fazer essa brincadeira, mas realmente foi a área da aviação pro mundo tech. Cara, que massa, que massa. E conta um pouquinho pra gente da DevFi. O que vocês fazem? Qual que é o ramo de atuação? Com o que vocês trabalham efetivamente hoje em dia? Show. A DevFi ela é uma empresa de construção de sistemas personalizados para pequenas e médias empresas. Então, a gente entra num cenário onde as empresas precisam de sistemas mais personalizados para suas operações. Às vezes um sistema de mercado já não atende mais por uma determinada regra de negócio específica, ou até mesmo pelo volume, pelo crescimento que a empresa está tendo, e ela precisa de algo mais personalizado, mais integrado entre os diversos setores. Então a gente entra nesse momento trazendo soluções que embarcam tecnologia, utilizando parceiros que oferecem recursos que combinados têm um potencial muito grande. E a gente oferece tanta parte de serviço, né? Desde o momento inicial, onde a gente rascunha o projeto, levanta os requisitos, até o momento de entrega e posteriormente manutenção, sustentação daquilo funcionando. Legal, então a gente pode interpretar como uma software house. Exato, é uma software house, a gente se coloca dessa maneira, mas sempre olhando muito mais para o business do cliente do que para a parte do software house mesmo. Legal, legal. E vocês dentro desse nicho atendem, imagino, RP, CRMs, né? Exato. Então, dentro desse universo das empresas, a gente vai se deparar com softwares que, como um RP, atendem múltiplos setores, ou um CRM mais destinado à área comercial. E às vezes, justamente, a ideia é integrar eles, integrar com a parte financeira, como o Asas oferece, trazer recursos que combinados dão mais potencial para esses exemplos que você trouxe. Boa. E tem algum case assim que você gostaria de compartilhar com a gente, de algum trabalho que vocês fizeram e que tenha resolvido um baita problema, um grande problema? Cara, acho que eu posso compartilhar 2 cases rapidamente. Um deles é muito voltado a esse processo de integração entre sistemas. Então, era uma empresa que tinha um processo de onboarding um pouco lento. Então, a venda era feita por representantes comerciais espalhados em diversas partes do país. E a partir do momento que esse representante concretizava a venda, um longo processo necessitava ser cumprido, com criação de acessos, geração de nota fiscal, geração de boleto e muitos sistemas usados, né? Você tem um CRM de um lado, você tem um RP para gerar do outro e
a gente combinou isso utilizando a API do Asas para, de maneira automática, a partir da assinatura do contrato mesmo, que hoje é tudo digital, né, já pudesse desencadear uma série de gatilhos ao longo do processo que faria tudo de maneira automática. E aí, indo num outro ponto, um outro case mais recente, foi utilizando o recurso white label do Asas, né? Então ali foi uma construção de fato de uma estrutura de banco, uma roupagem de um banco, utilizando toda a infraestrutura tecnológica de vocês, do zero. Então, desde a parte de geração de cobranças, clientes, utilizando parcelamento e assinaturas, a parte de transferência, geração de nota fiscal. Então, acho que são dois cases em duas realidades diferentes, mas que mostram também essa versatilidade do programa de API de vocês. Legal. Então, vocês estão ali atuando como um hub, né? Entre várias ferramentas, várias alternativas. E algo que eu achei muito curioso na tua fala é que tu acaba utilizando o Asas em todas as tuas aplicações, basicamente, né? Então, eu queria que tu compartilhasse como é que tu encontrou o Asas, assim, como é que você chegou até a gente, o que te fez decidir, né, pela utilização da nossa estrutura aí de bank. Cara, eu não vou lembrar como, foi logo no primeiro momento ali de construção da empresa, né, foram dois anos e meio atrás, a gente já olhava para ferramentas de gateway de pagamento e o Asas estava se destacando no momento, muito por um incentivo publicitário bem grande no mercado, em várias frentes, então a gente acabou se conhecendo inevitavelmente. Construímos algumas aplicações, no início, mais utilizando o gateway mesmo, né? Então, processando pagamentos para software SaaS ou alguma coisa assim. Isso foi evoluindo, à medida que a API também foi crescendo, foi ganhando corpo, a gente foi trazendo novas perspectivas para essas diferentes frentes de trabalho, né? Legal. E tu comentou ali sobre a questão da nota fiscal, né, da parte do white label também. Dentre os recursos que você utiliza, assim, você teve alguma dificuldade de adaptação em utilizar algum componente? Como é que foi o fluxo de implantação do Asas e adequação de processo, que a gente sabe, né? Que você tem a tua solução, tu conhece muito bem o que tu faz. E aí tu precisa integrar outra solução, que tem uma API, tem aquele fluxo de entendimento, né, do período de adaptação dentro daquela aplicação. Como é que foi isso para ti, assim, dentro do Asas? O Asas, se a gente olha para a documentação, é muito simples de entender. Para a leitura, os guias, a referência também é bem tranquila. Então isso facilita muito esse processo de onboarding. Eu brinco que talvez o maior desafio é a parte de notas fiscais pela realidade do Brasil como um todo, né? Todo descentralizado, mas mesmo assim foi possível mastigar muito bem as informações ali de maneira que facilita quem está utilizando o recurso. Então foi um processo de adaptação muito tranquilo. O suporte sempre foi muito eficiente comigo. Criei até amigos dentro do Asas que, por tanto, conversar, por interagir ali por e-mail e no suporte. Então foi muito fluido, foi muito tranquilo, não tenho nenhum ponto para me queixar. Boa. E pensando assim no processo de implantação, de integração junto ao Asas, né? Que dica tu poderia dar para um desenvolvedor que está integrando conosco? Bom, eu gosto bastante de pensar a primeira ótica do qual o objetivo que esse desenvolvedor tem, né? E se apoiar em ferramentas que são mais simples de manusear no começo, para você ter uma clareza da integração, para fazer seus testes. Então a gente tem algumas ferramentas como Postman, ou até algumas que entregam mais recursos, como o Bubble, que é uma ferramenta no-code, que você já pode brincar com front-end, alguma coisa integrada ali. Pode ser um bom primeiro passo, mesmo para quem vai integrar com o código mesmo. Dominar a API, dominar as integrações, vai se tornar mais fácil se você usar isso como um primeiro passo, por exemplo. Então, e vai te abrir possibilidade de questionar, acionar o suporte para tirar alguma dúvida de como aquilo se insere no seu modelo de negócio. Então, buscar se apoiar em ferramentas que vão reduzir a tua curva de aprendizagem e, obviamente, devorar a documentação, ler com atenção. Tem bastante coisa valiosa ali. Boa, e essa é uma baita dica, tá, Arthur?
Lembrando, né, que nós disponibilizamos nosso ambiente sandbox, temos a nossa coleção do Postman, então é muito natural muitas vezes a gente acabar até lidando com um cliente que quer colocar a aplicação em produção sem antes ter passado por fluxo de testes, né? Exato. Então acaba batendo no nosso suporte, consequentemente, né, a gente dá todo o apoio, mas é algo que a gente frisa bastante, assim, né, para o cliente usar e abusar das nossas ferramentas, né, de teste, brincar com a solução. A gente consegue também incluir o dinheiro fictício lá em Sandbox para o cliente poder testar a emissão de nota, né, e todos os recursos. Então testem em Sandbox, tá? Façam como o Arthur. A própria documentação já é um ambiente de teste por si só, né? Exato, Então, se você navega entre aqui as diversas chamadas que a gente tem, clientes, cobranças, tendo um token, você já consegue testar os retornos, tudo que acontece ali mesmo na documentação. Lado a lado com a explicação, com a referência e o próprio teste ali do lado. Exato, e além da parte técnica, onde você tem ali o acesso aos endpoints, ao método, o payload, né, a gente tem também o nosso guia. Então é basicamente um passo a passo, né, de como aquele recurso funciona. Tu comentou sobre nota fiscal. E a gente tem essa percepção também de que nota fiscal é uma API delicada, né, de tratar, porque tem serviço municipal, configuração municipal, aí da prefeitura X é certificado, prefeitura Y é login sem, né? Então é legal entender o fluxo, né, para não ter dificuldades na hora da virada, né? Então, legal que vocês tiveram essa experiência positiva usando a nossa documentação, né, como base ali para integração, e fica, né, de referência aí, né, para quem está integrando junto com o Asas também. Fica a dica também. Boa. E Arthur, tu citou sobre o Bubble. Né, a gente sabe que o Bubble ele vem crescendo muito, a gente vem acompanhando de perto esse crescimento aqui do nosso lado, inclusive a gente disponibilizou recentemente, né, o nosso plugin oficial para o Bubble. Gostaria de fazer um agradecimento porque teve uma boa contribuição de vocês, né, nos testes, apoio, então fica aí, né, um agradecimento para vocês. Mas dentre as tecnologias que a gente encontra no mercado, né, as linguagens que a gente conhece como comuns, né, então Java, .NET, entre outras, o que fez vocês escolherem o Bubble? Qual foi o pretexto assim, dessa escolha? Bom, voltando lá no começo da nossa conversa, eu vim num cenário corporativo que não era TI, era da área aeronáutica. Então, a minha linha de raciocínio foi sempre muito voltada a negócios. E logo de início a gente já procurou alternativas que agregasse negócio, agilidade e tecnologia propriamente dita. Já existiam algumas ferramentas no-code, low-code, bem famosas. Na época o Bubble ainda estava em expansão. Mas ela vem crescendo absurdamente. Hoje, né, nesse nicho em que ela atua especificamente, é uma das mais fortes do mundo. E o Brasil é um dos países que mais utiliza ela. Isso também é um dado interessante. É uma comunidade muito forte de Bubble. Muito forte. Recentemente eles soltaram até São Paulo, a cidade onde mais se usa Bubble no mundo. Então, tem um suporte muito interessante aqui. Então, mais um motivo para a escolha, né? Eles estão olhando para os clientes daqui do país. E a gente consegue com muita facilidade, uma naturalidade, por estar num ambiente que não exige código, desenvolver aplicações que entregam muito valor em um curto período de tempo, quando comparado a outras tecnologias mais tradicionais. Que não são excludentes também. Como eu disse, você pode utilizar ambas, você pode utilizar para diferentes propósitos ou em diferentes etapas do seu negócio. Então, foi mais uma opção que a gente encontrou para o momento que a gente vivia e que a gente investe muito hoje, junto com algumas outras de mercado também, low code, no code. Eu acho que é uma tendência ficar cada vez mais rápido, um desenvolvimento mais adaptável, flexível. Então acho que foi esse o motivo da escolha. Que massa. E a gente percebe aqui, a gente tem contato com o Bubble relativamente recente, né? Mas o quanto que eles escutam a comunidade, né? Então desde que a gente começou a ter um primeiro contato com o Bubble, o quanto que a ferramenta já evoluiu, né? Contribui bastante ali com o que a comunidade vem trazendo. Então é muito legal ver essa proximidade, né, do público final, né, do Bubble ali principalmente. Sim, com certeza. E Arthur, pensando no desenvolvedor, né, que muitas vezes está focado ali nas linguagens tradicionais, o que tu acha que seria o principal ponto de entrave assim, para alguém que está nesse mundo de código e gostaria de migrar para esse mundo de no-code ou low-code? Tu vê alguma barreira, assim, ou tu acha que o conhecimento
em aplicações, né, em linguagens ali de código, facilitam na hora dessa migração? Facilita muito, facilita muito. Você tendo o domínio da lógica de programação vai te ajudar em qualquer stack que você vai trabalhar. Existe a curva de aprendizagem natural, como se você estivesse aprendendo uma nova linguagem, mas ela é muito reduzida devido a essa experiência, essa tranquilidade em lidar com o código e entender o que está acontecendo ali por trás. Então vira muito mais você aprender a usar um software. A tua curva de aprendizado, a gente aprender a modelar utilizando aquela ferramenta. Mas você sabendo os conceitos de um banco relacional, como que funciona uma API, entendendo o que está acontecendo por trás ali, vai ser muito mais simples essa curva de aprendizado. E pode virar uma ferramenta na sua mão para acelerar o teu trabalho, né? Mesmo utilizando o high code depois. Boa, boa. Tu comentou ali no início, né, sobre o crescimento, né, e principalmente sobre a comunidade brasileira do Bubble, né? Eu vejo muito isso também relacionado à cultura de empreendedorismo do brasileiro, né? Então a facilidade de criação, até, né, um dos grandes difusores do Bubble no Brasil, né, o Renato Assi, ele fala muito sobre isso, né? Então às vezes você tem uma ideia, precisa contratar um desenvolvedor, fechar com uma software house, né? E tu vai ter todo aquele período, né, de construção. E hoje com o Bubble você vê essa facilidade de criar em poucos dias, né, até mesmo em poucas horas, né, o teu escopo, o teu mock de uma solução, né? Exato. Acho que essa cultura do Brasil disseminou a ferramenta aqui com maior facilidade. Quando eu falei do nicho em que ela se destaca, que hoje ela é a maior do mundo, é justamente nesse nicho de aplicação no empreendedorismo. E agora ela vem vem colocando mais força também no público enterprise, por exemplo, para aplicações para empresas maiores. Então já também abrindo essa vertente, mas ela se destacou nesse mundo do empreendedorismo. E aqui no Brasil ela encontrou um terreno fértil para isso. Tem excelentes influenciadores, como você deu o exemplo do Renato Assi, que disseminaram isso e que criaram uma comunidade em torno da ferramenta. E aí também abriu espaço para outras. A gente tem ferramentas, o Flutterflow, por exemplo, é do próprio Google. Então a gente tem outras que estão entrando nesse jogo. E é melhor para nós, desenvolvedores, que vão ter mais opções para trabalhar, conseguir mais possibilidades de integrar, de construir alguma coisa legal, ou melhorar o nosso processo dentro da nossa empresa. Então, para a gente, é um ganha-ganha, né? Quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Com certeza. E vocês chegaram já a explorar alguma outra solução além do Bubble? Tu comentou sobre o Flutterflow, né? Sim. A gente sabe que tem o NHN também, que está chegando agora. No case que eu trouxe, o White Label foi em Bubble, né? Mas aquele primeiro foi utilizando desses integradores. A gente utilizou o Public, que é uma plataforma de origem na Índia, né? Que realiza esse fluxo automático de criação dos acessos, criação das cobranças, emissão das notas e assim por diante. E o Flutterflow a gente utiliza bastante também no ambiente mobile, né? Porque ele é mais voltado para a criação de apps ali nas lojas. Enquanto o Bubble mais para a parte web responsiva, mas web, né? Mas com o Bubble também pode criar um aplicativo mobile ali, né? Então, aí você vai para um PWA, por exemplo. Ele ainda não te oferece a possibilidade de deploy em loja. Mas com o PWA já está bem legal. Vocês têm aplicativo mobile ou não? Temos aplicativos mobiles na DevFi, mas não voltados para essa área. Na verdade, a gente tem um que usa o Asas, mas processando pagamentos mesmo, para captar a assinatura, né? Então o cliente cobra uma assinatura do usuário final e tem o Asas integrado ali. Utiliza Flutterflow com Firebase por trás, que é uma ferramenta do próprio Google também. Então, esse sim, aí é mobile para loja, deploy mesmo. Boa. E usando assim, Arthur, da tua experiência com Bubble, né? Digamos que alguém que está assistindo a gente hoje seja um dev, né, que code lá em Java, Groovy, Grails, e gostaria de migrar para esse mundo de low-code, low-code. Qual que é a tua dica, assim? Qual que é a direção que tu dá como primeiro passo para alguém que gostaria de talvez fazer essa virada de carreira, sabe? Eu acho que o primeiro passo é entrar na comunidade. Como a gente falou, tem várias portas de entrada. Falar conosco, o DevFi é uma, o Renato Assi é o maior influenciador, tem uma comunidade muito engajada. O próprio fórum brasileiro do Bubble é bem forte e o americano mais ainda, né? Então acho que esse é o primeiro passo, você se inserir na comunidade e começar a consumir conteúdo. Já tem muito conteúdo na internet.
É uma ferramenta no-code e low-code. A curva de aprendizagem é menor, então você vai pegar mais rápido como é que faz. Eu acho que é por aí. Eu iria nessa linha. E aí, agregando algumas que você já tenha mais familiaridade. A gente falou do Postman, né? Que vocês têm a Collection. Vai também ser uma auxiliar. Sônia, né? Sônia. Vai ser uma ferramenta que vai estar presente ali também. Não tem como fugir. Boa, muito bom. Fechou, Arthur. Queria te agradecer muito pelo nosso papo. Foi muito massa. Para você que está aí vendo, gostou do conteúdo? Deixa o joinha aqui, deixa o like, deixa o comentário e fique atento aí que em breve teremos mais vídeos aqui no nosso canal. Valeu, pessoal! Valeu.